Como é que é tocar com o Dom Salvador? Olha aqui, ó, é um espetáculo, porque é inclusive interessante. Eu comecei a tocar bateria em 1964, eu tinha 13 anos, e em 65 saiu o disco Rio 65 Trio, com Dom Salvador, o Sérgio Barroso e o Edson Machado, que, na minha opinião, foi o baterista que mais inovou a bateria brasileira, né? Tipo assim, um gênio, né, da bateria. E o baixista original, o Sérgio Barroso, Dom Salvador, o Edson Machado faleceu em 1990. Então, quer dizer, tá tocando assim, a gente gravou um disco, tá tocando, entende, com os músicos do Rio 65 Trio original, é uma honra para mim, um prazer enorme. E aconteceu que eu nasci e fui criado ali em Ipanema, e naquele tempo Ipanema, década de 60, só tinha mais casas do que apartamentos, né? E eu me lembro que no meu caminho para a escola, o Dom Salvador estava ensaiando com o Dom Salvador Trio numa casa em Ipanema, que era o Edson Lobo de contrabaixo e o Vitor Manga, falecido Vitor Manga de bateria. Eu me lembro que eu parava ali, eu tinha o que, 16 anos, 15, 16 anos, e ficava, matava a aula e ficava ouvindo o ensaio do Dom Salvador Trio, né? Aí anos depois, ele foi para Nova York, 2 anos que eu fui, né? E 2 anos antes de eu ir para Nova York. Então eu fui para lá em 75 no final, né? E em 76, o baterista que tocava com ele, teve um problema, não pôde comparecer ao trabalho, e ele sabia que eu estava lá, me chamou, né? Aí a gente começou a tocar, ele chegou para mim e falou: pô, você conhece tudo que eu estou tocando? Eu falei: pô, já toco com você desde 15 anos de idade. Eu não conhecia pessoalmente, né? E aí desde então a gente toca junto, praticamente desde 1979, há quase 30 anos, né? E é um músico fantástico, né? Uma coisa assim, tem um compositor prolífico, né? E um pianista, ele tem. Eu acho que tocar samba assim, samba jazz do jeito que ele toca, ninguém toca como ele toca. E falando nisso, qual é a característica principal do baterista Samba do jazz? samba jazz? É exatamente samba jazz. A gente é brasileiro, nós somos brasileiros. A gente tem samba dentro da veia da gente, né? E desde garoto, que entende, meus pais sempre gostaram de ouvir o Frank Sinatra, o Ray Charles, o Louis Armstrong, o Chet Baker e por aí vai, Nat King Cole. Então fui criado ouvindo esse tipo de música e me apaixonei pelo jazz desde garoto, desde ouvindo lá em casa, né, esses grandes músicos, né? Então a fusão e o Dom Salvador, assim como o Edson Machado e Sérgio Barroso, são pioneiros nesse estilo de música que a gente samba jazz, que foi desenvolvido no Beco das Garrafas na década de 60. Entende? Porque na mesma época que existia a bossa nova, que é uma maneira mais suave de você tocar e tal, aquelas letras maravilhosas, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, as maravilhosas, paralelo a esse movimento que existiu e existe, e foi onde foi criado o samba jazz, né? E até hoje a gente carrega isso. E eu moro em Nova York há 32 anos e a gente toca esse estilo de música, o que é muito bem recebido, é a música instrumental, né? A fusão do samba. Samba é uma maneira genérica de falar, porque samba pode incluir baião e maracatu e vários outros ritmos brasileiros, que aqui o Brasil é tão rico, né? Tem tantos ritmos aqui no Brasil, é um país riquíssimo, né? Como a África também é, né? Então a gente mistura a informação desses ritmos com improvisação e harmonia de jazz, aí sai esse samba jazz. Tá Obrigado. bom assim? Tá bom, tá Muito ótimo. obrigado. Obrigadão, hein? Valeu. Obrigadão.